Palestra de Joel Goldsmith, A Natureza Infinita de Sua Vida, tape 117B, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. O pacto que foi feito conosco é esse: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Como estava com Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, da mesma forma eu estou contigo. Eu sempre estarei contigo. Eu estarei contigo até o final do mundo. Esse é o pacto. Essa é exatamente a primeira coisa que acontece. Bem, vamos colocar dessa forma. Na própria primeira vez que temos uma experiência espiritual interior, uma das primeiras coisas que ouvimos é algo como: tu és meu filho, ou eu nunca te deixarei, ou não temas, ou uma coisa como essa acontece internamente. É uma das primeiras experiências que temos à medida em que saímos da escuridão de nossa ignorância religiosa para a sabedoria religiosa. Praticamente, todos que tenho conhecido que tiveram uma experiência espiritual têm tido alguma forma de promessa envolvida na mesma. Promessa de algo que é uma certeza da presença, uma certeza de um poder, uma certeza de vida imortal, uma certeza de suprimento ou proteção. Isso então é o primeiro pacto que é feito conosco à medida em que saímos de nossa superstição religiosa e ignorância. E assim descobrimos: meu espírito permanece entre vós. Agora, esse meu, que é minha paz, da qual o mestre falou, minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Meu espírito permanece convosco. O espírito, a presença, o poder, a consciência de Deus permanece convosco. E agora você descobre que a glória dessa última casa deve ser maior do que a da anterior. Uma vez que surge a compreensão de que eu existo não como corpo, mas como consciência. Eu existo não como corpo, mas como consciência. O espírito, a própria consciência de Deus. Então, dessa consciência surge todo o resto. Assim, nos foi dito que eu encherei essa casa de glória. Todas essas coisas que foram tiradas de nós antecipadamente, lembrem, o milho, o vinho novo, o óleo, tudo que a terra produz foi coberto pela seca. Agora nos foi dito que foram restaurados. Agora, nessa nova consciência, na realização da verdadeira consciência, nessa realização da verdadeira identidade, a seca desaparece. O Espírito de Deus está sobre nós. O espírito de cura, de consolação, que Isaías disse que era o Cristo. E assim chegamos a 2 pontos. É um lembrete da natureza do suprimento, que é o infinito invisível aparecendo como forma. E uma vez que isso seja realizado, nunca mais pode a pessoa estar sem suprimento. Nunca vi um justo mendigar o pão. Os justos são aqueles que são um com a verdade, um com Deus. Um indivíduo que sabe que o suprimento é invisível, espiritual, onipresente, onde quer que eu esteja, o suprimento está, nunca pode esse indivíduo estar sem suprimento. Exceto nesses momentos de estresse ou tensão, como Moisés esteve em sua viagem de fuga do Egito. E mesmo assim, apenas como uma experiência temporária.
Porém, através da realização da verdade, essa falta termina rapidamente. E assim é que, à medida em que alcançamos a realização de nossa verdadeira identidade como uma vida invisível, quando olhamos no espelho, não mais dizemos, veja como me pareço. Ou dizemos, o meu corpo precisa de uma melhoria em algum lugar. Não identificamos aquilo que vemos no espelho com nós mesmos, porque isso não sou eu, isso é meu corpo. Todavia, no exato momento em que realizo que eu sou eu, meu corpo começa a mudar de forma. O corpo somente parece como se parece, porque nós, ignorantemente, temos identificado esse corpo como se fosse nós mesmos. Isso é tudo. Através de uma falsa identificação, temos feito esse corpo parecer como se parece. Enquanto que, com a correta identificação, podemos rapidamente mudar a sua natureza. De forma que, daqui a 10 anos, podemos dizer que parecemos 10 anos mais jovens do que parecemos agora. Pode ser dessa forma. E em muitos casos é dessa forma. E em todo caso de uma real identificação, isso é verdade em algum grau. Tenho testemunhado em minha experiência dezenas e dezenas de pessoas em seus 80, 90 anos que estão muito longe de aparentar essa idade. E isso somente por causa do grau de realização dessa verdade. Porque, a partir da consciência de Deus, não pode surgir idade, limitação, fraqueza ou morte. Então, é uma questão de se estamos ou não realizando que somos a consciência de Deus, ou se somos a consciência mortal, material, humana, limitada, finita. Disso deve surgir todo o resto. Agora, dessa mesma forma, temos o hábito de andar pela rua e ver pessoas e acreditar que estamos vendo pessoas quando estamos vendo somente seus corpos. Assim, o primeiro milagre que surge em sua experiência surge quando aprende a andar pela rua conscientemente e começar a declarar para si mesmo: obrigado, Pai. Não estou sendo enganado pelas aparências. Sei que isso não é João, Bill, Maria. Sei que por trás desses olhos, invisível à vista, está o homem de Deus, o ser espiritual, a verdadeira identidade, o Cristo. Ficará surpreso de que, em 2 ou 3 dias, comece a surgir mudanças em sua própria experiência, simplesmente pela habilidade de perceber esse Cristo invisível, onde antes estava vendo o ser humano andando sobre a terra. Você vê, aqui é onde todo o nosso trabalho está fundamentado e funciona. Em outras palavras, deve haver uma realização consciente da verdade. Não existe um Deus misterioso sentado lá em cima, lá fora, esperando para nos abençoar, porque nos encontramos aqui nessa manhã. Qualquer que seja a bênção que chega à nossa experiência, surge através de uma transformação da consciência. E isso acontece dentro de nós. Se volte para mim e viva. Deus não tem prazer em sua morte. Deseja que se volte para Ele e seja renovado pela transformação de sua mente. Todas as bênçãos que surgem em sua experiência, exceto as bênçãos temporárias que vêm através de seu curador ou professor, cada bênção real e permanente deve vir através de uma transformação de sua consciência,
através de uma atividade da verdade em sua consciência. Depois que for instruído e ensinado e levantado a alguma medida de realização da verdade, você deve andar pelas ruas e não ser enganado pelas aparências, que, vistas através dos olhos, mostram o ser humano ou o animal ou a árvore. E agora, não mais acredita que isso é um coqueiro. Agora sabe que isso é uma forma ou o corpo do coqueiro. O coqueiro está dentro e, portanto, invisível à nossa visão. Uma vez que saiba disso, saberá por que na estação própria os cocos aparecerão externamente. Por quê? Porque o coqueiro está muito ocupado fazendo os cocos internamente, enquanto nós pensamos que existe um coqueiro aqui fora, quando tudo que estamos vendo é a casca da árvore, uma casca que é solta dia após dia e sempre é renovada por uma atividade invisível. E assim é conosco. Você não está me vendo e eu não estou lhe vendo. Existe uma atividade invisível acontecendo dentro de mim, que é a atividade da verdade em minha consciência. Essa atividade da verdade em minha consciência está me renovando dia após dia, fisicamente, mentalmente, moralmente, financeiramente. Seja qual for a forma necessária para a minha experiência terrena, essa consciência interior a está renovando dia após dia, dia após dia. Dia após dia o maná cai. Dia após dia esse ser interior, que é o meu ser invisível, está fazendo a forma particular de cocos que eu possa precisar em minha experiência diária. Agora, cada um de nós é a mesma consciência de Deus, desde que existe somente uma. Portanto, o grau de nossa demonstração reside no grau de nossa realização consciente da verdade. Nós todos temos a mesma substância. Nós todos temos a mesma vida. Nós todos temos o mesmo Deus. Nós todos temos a mesma atividade interior. Todavia, o grau de nossa realização individual disso determina o grau de nossa demonstração da mesma. Nossa fonte é infinita. O grau de realização da natureza infinita de nossa fonte determina o grau de nossa expressão exterior. Agora, isso é verdade não apenas para as coisas que chamamos suprimento, como dinheiro, comida, roupas, moradia. Isso é igualmente verdade sobre essa casa. Essa casa que é o veículo. Essa casa deve ser renovada dia após dia e estação após estação, pela mesma atividade da verdade na consciência, pela mesma realização de que eu não sou o que aparece externamente. Eu sou a força espiritual da vida que está funcionando de dentro para fora. Não é que eu tenha uma força da vida, eu sou essa força da vida. Essa força da vida constitui meu verdadeiro ser individual. Quanto mais compreendo isso, mais permito que flua em harmoniosas e infinitas variedades de formas. Você vê, é uma questão da correta identificação, de uma correta identidade. Quem eu sou? O que eu sou? Sou eu isso que é visível? Ou eu sou o invisível cuja ação produz o visível? Nisso está todo o segredo de nossa existência harmoniosa. A cura é trazida pelo curador para o paciente
somente através da realização do curador de que Deus constitui o ser individual e que Deus é a vida infinita, uma vida eterna e harmoniosa. E uma firme realização dessa verdade é tudo o que é necessário. A questão toda é a correta identidade. No momento em que pensamos uns sobre os outros como seres humanos, temos que ser consertados. Então, nesse grau, estamos praticando justamente alguma outra forma da matéria médica. Porém, no momento em que abandonamos toda tentativa de consertar, melhorar, curar, corrigir ou reformar, e habitamos na verdade, realizamos essa verdade, Deus é o ser individual, Deus é a única identidade, Deus é a fonte, Deus é o seu ser invisível. Isso constitui o seu verdadeiro ser. Você é a invisível força da vida. Seu corpo, uma das formas que você assume. Seus dólares são uma outra forma que você assume. Sua casa é uma outra forma que você assume. Seu negócio é uma outra forma. Você é a vida que anima seu ser, seu corpo, sua casa, seus negócios. Você vê isso? Você mesmo. Da mesma forma que você é a força que dirige seu automóvel, assim você é a força animadora de toda a sua carreira. Vamos meditar por alguns minutos. Agora, a razão pela qual não devemos nos preocupar pela nossa vida, ou seja, dirigi-la conscientemente, é pela mesma razão que a árvore não tem que se preocupar em produzir seus frutos. Aquilo que ela realmente é, em sua identidade espiritual, sendo Deus, opera sem a necessidade do pensamento consciente ou do pensamento ansioso. Nesse mesmo entendimento, nunca temos necessidade de estar preocupados. Deixe-me colocar isso claramente. Não quero que pense nem por um minuto que devemos parar de pensar ou parar de planejar ou conduzir nossos afazeres de uma forma normal. Porém, o que quero dizer é isso, que em lugar de conscientemente procurar dirigir seus afazeres, o primeiro passo é a meditação interior, na qual recebe esse clique, ou a percepção da presença de Deus, que mostra que esse Deus invisível está trabalhando em você e através de você. Então, ele lhe dará, qualquer que seja o pensamento correto, a direção correta, a orientação correta que for necessária para a sua experiência. Uma vez que tenha aprendido a prática da meditação, ao ponto de fazer contato antes de sair de casa ou antes de qualquer de seus afazeres diários, então vai descobrir se é necessário que vá a algum lugar que não tinha planejado ir. O pensamento ou a ideia chegará a você para fazer isso, e você o fará. Se for necessário colocar um anúncio, você vai sair e colocar esse anúncio e vai perguntar por quê. Em outras palavras, sempre será guiado a tomar o passo humano correto. Não vamos destruir a mente humana, não vamos destruir a atividade do corpo humano e dizer que não temos que fazer negócios ou que não temos que construir novas casas ou vestidos novos. Nós precisamos. Todavia, à medida em que esse clique é recebido internamente, à medida em que esse contato é feito, ele assume o comando e certamente reduz em milhões
os nossos passos humanos e sempre está à mão, disponível para nos dizer quais serão os próximos passos que deveríamos tomar e por que devemos tomá-los. Ele realiza o trabalho que nos é dado fazer. Nós simplesmente vamos sendo movidos e os trazemos para o plano exterior, enquanto ele vai adiante de nós para fazer os caminhos tortuosos retos, para preparar o caminho, para fazer tudo o que for necessário para a nossa proteção, para a nossa orientação, para a nossa direção, para nos dar suporte. E assim, somente quando chegamos a esse ponto de confiar na ação do infinito invisível, é que não daremos sequer um passo humano sem essa certeza interior de que estamos certos, de que estamos no caminho correto no plano exterior. Agora vocês notaram essa manhã que nossa meditação foi muito mais longa do que o habitual. E isso por uma razão. E essa é que não chegamos ao ponto de relaxamento. Não chegamos ao ponto onde ele assume o comando. E então tivemos que ter paciência e esperar. Porque se eu tivesse começado antes que surgisse, a única coisa que teríamos seria aquilo que está gravado em minha mente. Aquilo que está gravado sob a verdade. E no qual não existe poder algum de forma alguma. Não existe poder na verdade memorizada. Não existe poder no maná de ontem. Nenhum. A menos que a mensagem venha cheia do Espírito, a menos que venha da consciência de Deus, vem sem poder algum. Vem como algo que você simplesmente ouve e provavelmente depois esquece ou critica e está certo. Não tenho objeção a que critiquem coisa alguma que sai da minha boca e que não venha através da atividade de Deus. Mas essa é a razão pela qual eu espero. E alguns estudantes têm estado comigo em classes quando 10 minutos após o início da mesma, digo, isso é suficiente por hoje. Vamos para casa. E vamos para casa. E alguns têm estado comigo quando a classe não chegou a começar. Simplesmente nos sentamos para meditar e eu digo, sinto muito, a classe terminou. Vão para casa. E vamos para casa. Por quê? Estou certo que sabem que eu poderia conversar por 1 hora. E também posso lhes assegurar que se eu fizesse, não haveria substância alguma naquela conversa. Não haveria atividade, nem luz, nem cura. Não seria a palavra de Deus, seria apenas aquilo que Joel lembrava. E isso posso lhes dizer, não é o pão da vida. O mestre sabia o que é o pão da vida. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E assim, se eu esperar até que o clique surja, se esperar até que a resposta surja, então aquilo que vem para fora de mim é espontâneo. Você pode ter ouvido as palavras antes, pode ter ouvido tudo antes. Isso não faz diferença. Isso não tem nada a ver com elas. O Espírito está fluindo através dessas palavras. E elas são agora a palavra de Deus, que é rápida, afiada e poderosa. Vê isso? E essa palavra realmente produz um efeito aqui fora daquilo que chamamos o mundo visível. E assim devemos ser. Recebi uma chamada essa manhã e pedi que aquele homem esperasse 1 hora antes de fazer o que queria fazer naquele instante. Espere 1 hora.
Não faça nada até que Deus esteja em cena. Me dê uma chance de meditar, de ponderar, até que eu tenha certeza de que Deus está na cena. Então, faça qualquer coisa que queira. E eu não vou nem mesmo me preocupar se está fazendo a coisa errada, porque a mesma será corrigida. Não me preocupo sobre quantas coisas erradas qualquer um de nós faz, desde que primeiro tenhamos o clique da presença de Deus. Porque se realmente cometermos um erro, como provavelmente cometeremos, porém certamente não muitos. Todavia, se cometermos, será corrigido antes que cause qualquer dano. Nossa função é estarmos certos de que a praga da consciência humana não irá tocar a nossa colheita. Estarmos certos de que estamos preenchidos pelo Espírito. Esse pacto que nos foi dado no princípio, a certeza de que eu estou contigo. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Onde quer que fores, eu irei contigo. Então poderemos dizer: eu sou o ser invisível. E tudo isso aqui fora, isso tudo é a forma visível. E enquanto isso está se descamando, todo dia é renovado. Todo dia é renovado. Você nem mesmo vê aquilo que foi deixado e que desapareceu. Mas é assim. E todo dia é renovado. E assim, da cabeça aos pés, devemos ser renovados. Não apenas da cabeça aos pés, de dentro e fora. Dentro e fora. E também o nosso talão de cheques ou a nossa conta bancária devem ser renovados dia após dia. Obrigado.